Fala galera, beleza? Dentro das infecções respiratórias agudas, hoje eu vou falar da faringite bacteriana aguda, que é uma das IVAs, infecções das vias aéreas superiores. Como definição, a gente tem que ela é uma infecção aguda da orofaringe, na maioria das vezes produzida por um streptococo beta-hemolítico, o Streptococcus pyogenes, do grupo A. Esse é o mesmo agente da infecção de pele, da erisipela, que eu vou tratar num outro vídeo. E a epidemiologia passa a ser fundamental para o diagnóstico da faringite bacteriana aguda. Isso porque ela atinge uma faixa de idade que é bastante restrita, dos 5 aos 15 anos, e representa 25% das faringoamidalites. Então, se a criança tem menos de 5 ou mais de 15, você tem que pensar em outras doenças que não sejam a faringite bacteriana aguda. Agora, se ela está dentro dessa faixa de 5 a 15 anos, esse passa a ser o diagnóstico provável, de acordo com os sinais clínicos, óbvio. Com etiologia, eu já comentei lá no começo que a gente tem o estrepto beta-hemolítico do grupo A, o Streptococcus pyogenes. E é claro que o Streptococcus pyogenes não é o único agente da faringite bacteriana aguda, mas ele passa a ser o principal. O contágio se dá através do contato direto por secreções respiratórias, e o período de incubação é de 2 a 5 dias. Para o quadro clínico é interessante você saber que existem alguns sintomas que são um pouco inespecíficos. O principal deles é uma dor abdominal. A evolução do quadro é fulminante, e um sintoma bastante óbvio é a dor de garganta. A febre geralmente é alta. Além disso, a gente encontra o exudato das tonsilas, uma hiperemia do pilar amidaliano, petequias no palato e uma adenopatia cervical anterior, que geralmente acomete apenas um linfonodo e ele é doloroso. Para o diagnóstico, nós vamos utilizar primeiramente o hemograma, e ele vai ter as características de uma infecção bacteriana, que seriam a presença da leucocitose, da neutrofilia com desvio à esquerda. Esses são os sinais que sugerem uma infecção bacteriana. Além disso, a gente pode fazer o swab da orofaringe. E através desse swab, você pode fazer os testes antigênicos rápidos, que tem uma especificidade de cerca de 90%, autorizando você a tratar essa infecção, inclusive sem fazer a cultura. Agora, se você não fez esse teste, ou ele veio negativo, ou você tem ainda dúvidas, você pode lançar a mão da cultura, que apesar de ser um pouquinho mais demorado, você tem a certeza do diagnóstico em até 48 horas. Para o diagnóstico diferencial, é importante a gente lembrar da epidemiologia, já que eu comentei que apenas 25% das faringites são bacterianas e os 75% restantes são de origem viral. Isso justifica a lista que eu coloquei aqui, porque elas fazem diagnóstico diferencial com a faringite bacteriana. Essa lista é extensa, mas eu separei as principais de acordo com a sociedade brasileira e eu vou detalhar cada uma delas agora. Começando pelo adenovírus, nós temos que lembrar que ele acomete de lactentes até crianças menores de 5 anos, fugindo, portanto, daquela faixa de 5 a 15 que nós vimos da faringite bacteriana. Além disso, estão presentes os sinais catarrais, a conjuntivite e o linfonodo pré-auricular, podendo haver ainda a presença em pequena quantidade de pus ou de exudato na faringe. Falando do enterovírus, ele acomete mais lactentes. Como sinais importantes, a gente tem a presença de vesículas na faringe e no palato mole, podendo estar presente inclusive uma síndrome chamada de mão-pé-boca, onde há a presença de vesículas nessas regiões. Somado a todo esse quadro, o paciente apresenta ainda uma febre alta. Uma outra doença importante para o diferencial, apesar dela estar praticamente extinta no país por conta da vacinação, é a difteria. Nela, a gente encontra a presença de exudato com placas acinzentadas, toxemia com febre baixa e um sinal clássico chamado de pescoço de touro, que você pode conferir aqui na imagem da direita. Esse tipo de diagnóstico ele deve ser aventado num contexto de falha vacinal, obviamente. Já na mononucleose, nós vamos ter um edema palpebral, a presença de petequias, adenomegalia e reparem que eu grifei aqui a esplenomegalia. A presença dela, inclusive, é a dica na prova para você saber que se trata de uma mononucleose, já que os sintomas da doença são comuns a várias outras doenças, sendo a esplenomegalia uma característica da mononucleose, nesse caso causada pelo Epstein-Barr vírus. E o hemograma apresenta uma linfocitose com atípicos acima de 20%. E por fim, nós temos a FAPA. Esse palavrão meio estranho ele é utilizado para designar uma síndrome que acomete pré-escolares e que ainda não é muito bem esclarecida. A sigla se refere à presença de uma febre periódica alta, faringite
estomatite aftosa e uma adenite cervical. A cura é espontânea e ela apresenta uma melhora muito rápida com o uso do corticoide. O tratamento visa evitar complicações. Nós vamos fazer o uso de analgésico e de antipirético e obviamente de antibiótico, sendo que os de escolha são os beta-lactâmicos, que apresentam uma boa resposta e poucos sinais de resistência. Então a droga de escolha vai ser a penicilina benzatina intramuscular, numa dose única, ou como alternativa a penicilina oral por 10 dias. A gente pode ainda utilizar a amoxicilina por 10 dias, a eritromicina por 10 dias ou a azitromicina por 5 dias. No entanto, no caso da escolha de macrolídeos como a eritromicina e a azitromicina, a gente ainda não tem uma garantia de eficácia do tratamento, já que a gente não conhece a resistência dos agentes a esse tipo de classe. As complicações podem ser divididas em não supurativas, como a febre reumática e a glomerulonefrite disseminada aguda, ou supurativas, como o abscesso periamidaliano. A clínica desse tipo de abscesso é a presença de amidalite, disfagia e cialorreia, trismo por compressão do músculo pterigoide e desvio da úvula contralateralmente. O tratamento é feito com o paciente internado, com uso de antibiótico parenteral, sendo a droga de escolha a clindamicina. Por se tratar de um abscesso, ele ainda deve ser drenado com aspiração por agulha fina. Bom galera, era isso que tinha para falar de faringite bacteriana aguda. Espero que vocês tenham gostado. Clica aí no curtir e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Ajude também a divulgar para os seus amigos, beleza? Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários que eu respondo. Valeu, um abraço!